aí de raciocínio que eu queria entrar agora, porque recentemente nós tivemos realmente alguns IPOs de empresas que tiveram ali um crescimento logo já nos primeiros meses, ou até logo depois dias já de negociação, né? Por outro lado, nós também vimos algumas empresas de tecnologia mais consistente ao longo dos anos, como a TOTVS, por exemplo, um exemplo aqui. Porque você acredita que as inovações desse setor, a diversidade de soluções das empresas, elas acabam, de certa forma, atraindo o investidor para essas empresas? Nós temos, particularmente no mundo, um fenômeno de juros baixos. Quando eu olho todos esses fenômenos do novo normal, eu tenho um deles que eu creio mais que os outros. Na parte econômica, obviamente, não na parte comportamental das pessoas. Na parte econômica, eu acho que há um fenômeno pós-Covid que é os juros baixos. E eu tentando entender um pouco dos juros baixos, eu vejo que a população do mundo está ficando mais velha. A Europa está virando um Japão, os Estados Unidos está virando Europa. Isso nos próximos 10 anos, do ponto de vista de fenômeno demográfico. Quando você olha uma população mais velha, é uma população que normalmente consome menos do que aquela mais nova. A população mais nova consome mais. E aí, quando você olha o uso da tecnologia ou para fabricar coisas, ou para comparar preços, você tem uma tendência de preços mais baixos. Ora, se você tem uma população que pode consumir menos, por conta da idade, e você tem uma tecnologia ajudando a produzir os produtos mais baratos, ou comparando preços de forma a que a pressão nos preços seja mais baixa, você tem uma perspectiva de inflação futura baixa. Inflação futura baixa traz um juros baixo. Então, esse fenômeno dos juros baixos, eu acho que é um fenômeno que me parece que tem tudo para ser durante um longo período. Se você tem um juros muito baixo, os yields no mercado de renda fixa, eles ficam também pouco atraentes. E, na minha opinião, quando você tem esse tipo de yield um pouco atraente, há uma ida natural à busca de retorno. E aí os mercados de ações, os equities, eles começam a ser a alternativa mais importante que aparece nos investidores. E aí o investidor fica muito tentado a comprar crescimento, comprar as empresas de tecnologia, que eu acho, particularmente, que é uma boa ideia, desde que você analise bem e saiba o que está comprando. No caso da TOTVS, é uma empresa de software as a service, uma empresa líder no Brasil, já está na Bolsa há algum tempo, tem barreira de entrada, tem resultado, é uma empresa, já não é dessas novas empresas que estão chegando, que ainda tem um longo caminho para mostrar. São empresas já mais consolidadas, são como Localweb, TOTVS, são empresas de tecnologia da Bolsa Brasileira, mas com nível de já mais consolidados. Já é mais fácil, você tem até mais literatura, né? Você tem mais analista falando sobre as companhias, você tem mais bancos cobrindo os papéis. Essas empresas mais novas trouxe uma euforia, algumas empresas subiram 100% no dia seguinte, depois que chegaram a cair a 20%, e é o nível de oscilação muito grande, o que prova que você tinha uma certa dose de especulação ali no mercado. As pessoas compravam e saíam numa velocidade muito grande, aproveitando alguma onda e auferindo algum lucro, que não tem nada de errado. Auferir lucro ou contabilizar prejuízo faz parte do capitalismo, é da dinâmica. O que deve-se ter cuidado para que você compre resultados duradouros durante um longo tempo. E para isso, conheça a empresa, entenda do que ela faz. Eu vi, curiosamente, nesses últimos 2 meses, muita gente me falava, puxa, o banco não me deu cota, não consegui comprar tal empresa. E as pessoas não sabiam nem o nome direito, pronunciar o nome direito da empresa, né? As pessoas simplesmente estavam ali numa onda e não sabiam falar o nome da empresa, muito menos o que a empresa de fato fazia, e como essa empresa ganhava dinheiro, estava longe do conhecimento dela. O que parecia ali eu quero entrar nesse trem, eu não sei exatamente para onde ele vai, mas eu quero estar dentro desse trem. E às vezes nem sempre esse trem vai para o lugar desejado. Então eu acho que isso que o investidor, pessoa física no Brasil, tem que começar a acostumar a entender um pouco mais das empresas, um pouco mais do que elas fazem. Eu acho que isso vai fazer bem ao mercado, vai amadurecer o mercado, não obstante que especulação sempre vai acontecer, o mercado, parte dele vive disso, então eu entendo que é normal, mas entendo também que é importante pessoas, como nós estamos aqui nessa entrevista, conversando com o teu telespectador, sempre orientá-las a que elas possam ter mais conhecimento sobre o que as empresas fazem e de que forma que elas efetivamente ganham dinheiro, para você estar mais confortável na sua decisão de alocação de capital.
Uhum. O Alberto, a gente vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes empresas de tecnologia, elas ainda, elas estão sempre entre as mais negociadas e, inclusive, algumas das mais valiosas do mundo, né? Como que você enxerga essa abrangência que as Big Techs possuem mundialmente, o impacto, na verdade, que elas causam no dia a dia das pessoas? Eu também tenho duas visões sobre esse assunto. Eu tenho a visão de quanto que é bom você ter companhias que conseguiram transformar o entretenimento em algo democrático ao mundo inteiro, conseguiu fazer com que a gente aqui tivesse essa plataforma do YouTube. Antes a gente estava só num canal de TV aberto, ou eventualmente no canal fechado, e agora você tem essa pluralidade, você consegue levar informação a qualquer lugar do mundo, qualquer um de nós pode produzir conteúdo, e se o conteúdo for de boa qualidade, ele vai ser consumido por alguém em qualquer parte do mundo. Aproximou pessoas, conseguiu, no caso, por exemplo, do Google, é um caso clássico que ele conseguiu simplesmente organizar a informação do mundo inteiro, que era uma coisa super difícil. Então, essa forma de aproximar a gente, de nos entreter, essa forma de levar uma melhor experiência, sem dúvida, é um mérito das Big Techs. Por outro lado, eu acho que você começa a se questionar se algumas coisas importantes em relação às Big Techs. Primeiro, é se o poder econômico delas já não está chegando no limite, passando do tolerável. Imagina se a Apple ou o Google resolve aumentar o percentual de arrecadação dela nas suas lojas de aplicativo. O quanto isso afetaria milhares hoje de produtores de aplicativos. Se ela sobe de 25% para 28%, ou 30%, ou 35%. Estou dando apenas um exemplo, não sei, estou aqui conjecturando exemplos. Ou alguém que vive ali extremamente na Amazon, e a Amazon resolve tirar ele da primeira tela e colocar ele na última página de busca. O quanto isso afeta a venda dessas pessoas. Quando você olha algumas redes sociais que estão tolhendo liberdade de expressão, ou quando você olha em alguns países, essas grandes Big Techs pagar um nível de imposto muito aquém dos seus pares. Você olha uma empresa como a Vale, fatura tanto quanto uma Big Tech, em determinado país a arrecadação de impostos é muito maior desta do que aquela. Então, é preciso entender que essas empresas também merecem ter um olhar, agora, diante do tamanho delas, também de algum tipo. Eu não acho que a regulação, no sentido de tolher liberdade de expressão, porque, por definição, as redes sociais, por exemplo, são organismos neutros, onde ela não tem opinião. De um lado está alguém que quer produzir conteúdo, do outro lado estaria alguém que quer consumir esse conteúdo. E ela seria algo neutro. Mas o que a gente vê é que esses algoritmos de neutro não tem muita coisa, não. Eles que definem quanto é o alcance, como não é, e essa regra não é clara. E aqueles termos de uso se alteram constantemente, deixando a regra instável. Então, não parece alguma coisa razoável você tirar o Trump e deixar o Maduro na rede social. Não parece um critério razoável, mas acontece. E acho também que há uma responsabilidade que precisa ser dita, que também os grandes influenciadores, eles precisam ter alguma responsabilidade no conteúdo que compartilham, no conteúdo que likeam, no conteúdo que produzem. É preciso também que esses grandes influenciadores, pessoas que carregam milhões de seguidores, tenham também uma certa consciência da importância que eles têm diante de milhares e milhares de pessoas. Tem muitas notícias que passam na mão desses grandes influenciadores e são retuitadas, recompartilhadas. Você vê no jornalismo, por exemplo, aqui onde nós estamos, todo mundo tem uma responsabilidade com aquilo que fala, com aquilo que diz. Se você falar alguma coisa, tem um direito de resposta. Então, é preciso também que se tenha uma consciência que esses grandes influenciadores também são grandes veículos de mídia. E é preciso também que eles tenham algum tipo de, não sei se regulação, mas tem que seguir algum tipo de padrão para que, na propagação, por exemplo, de uma fake news, que afete a vida das pessoas, tenha algum tipo de responsabilização. É importante você saber o que tuita, o que recompartilha, e isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Fale o que você quiser, mas em falando coisas que são inverdades ou que levem a consequências graves a outras pessoas, a outras empresas, que haja algum processo de responsabilização. Então, eu acho que o mundo precisa amadurecer. E quanto mais rápido isso for feito, sobre as Big Techs, melhor, porque a inteligência artificial ela tem um fator super importante. Quanto mais você usa, mais ela aprende sobre você. E nós temos uma tendência de podermos ser até eventualmente manipulados
pela quantidade de informação que se acumulam, que a gente vai deixando esses rastros aí pela internet, seja rede social, seja site, e você acabe sendo manipulado. Você vê casos de eleições, tem um caso clássico que é o Brexit, em que dia seguinte que os ingleses votaram Brexit, 60% das buscas no Google, na Inglaterra, foram o que é Brexit. Mas, no entanto, essas mesmas pessoas voltaram para que a Inglaterra tinha que sair do bloco comum europeu. Quer dizer, claramente, alguém foi manipulado ali. Manipulação tem na história da humanidade. Agora, é preciso agora que a gente tenha a responsabilização de quem manipula, por que manipula, em que resultado chegou, se a forma foi honesta, foi desonesta. Isso eu acho que o mundo precisa regular. Embora essas empresas sejam fantásticas, a gente hoje praticamente não vive sem elas. Se a gente quer comprar alguma coisa, é Amazon, Alibaba, ou aqui no Brasil, Magazine Luiza, Casas Bahia, não vou me ater a nomes, que são muitas empresas boas nesse sentido, lojas americanas. Se você quer se entreter, é Netflix, é YouTube. Se você quer falar com pessoas, é no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Se você quer informações relevantes, você vai no Google. Quer dizer, essas empresas tomaram conta da nossa agenda, tomaram conta do nosso dia a dia. E mérito todo deles. Viva o capitalismo. Viva o bom trabalho. Viva a boa experiência. Mas, por outro lado, acho que o poder econômico ultrapassou a barreira do razoável. O poder de formação de opinião passou da barreira do razoável. O não pagamento de impostos, ou pouco pagamento de impostos, passou da barreira do razoável. E é preciso olhar também que agora grandes influenciadores são canais de mídia. E é preciso olhar para isso também com algum carinho, para ter algum tipo de ordenamento jurídico que dê responsabilidades, direitos, deveres a cada um, dentro de um espectro de maior liberdade possível, mas com responsabilização. Muito, muito, muito sensato o seu comentário, viu, Roberto? Inclusive, na hora que você tocou ali naquela questão ali do Maduro permanecer com a conta enquanto o Trump foi retirado, a gente vê também terroristas da Al-Qaeda que ainda permanecem ali. Então, realmente, esse 2 pesos e 2 medidas aí que você trouxe, eu concordo exatamente com o que você disse. Roberto, tem uma pergunta aqui no nosso chat para você, que é do Darvan. Ele está falando o seguinte: gente, por gentileza, pergunte ao Alberto se estamos vendo surgir a Nasdaq brasileira e se essa expectativa de crescimento das novas empresas de tecnologia é algo que tem uma base de bons fundamentos. Olha, eu espero muito que nós tenhamos nascendo uma Nasdaq brasileira. Esperaria até que a Nasdaq, fica aqui um convite aqui para a Nasdaq vir ao Brasil e abrir o mercado. Mas eu acho que ela encontraria aqui grandes empreendedores, vocês jornalistas teriam grandes matérias, grandes coisas para comentar, descobrir que essas grandes empresas que estão aí no Brasil afora fazem, tem empresas fantásticas que fazem. Então, eu acho que eu ficaria muito feliz. A minha expectativa, eu não tenho uma expectativa que isso vai acontecer no curto prazo, mas ficaria muito feliz em acontecendo. Acho que você tem que ter muito cuidado com as empresas no afã de abrir capital, porque abrir o capital acaba sendo uma medalha para o empreendedor, né? Ele tem um pouco desse glamorização, o que é perigoso. Não acho que tenha bolha, mas eu acho que um investidor tem que abrir mais os olhos, escancarar mais os ouvidos, abrir um pouco a cabeça para mais a informação, entender bem, tirar um pouco da euforia, entender um pouco, de novo, vou repetir, o que essa empresa faz, como essa empresa ganha dinheiro, como essa empresa perde dinheiro, qual o resultado que ela produziu nos últimos anos, que resultados ela não produziu, o que ela está pensando para o futuro. A tecnologia é uma ferramenta. As empresas de tecnologia, elas usam as ferramentas para um propósito de um produto. Então, o Google usa o motor de busca para organizar a informação. O Instagram usa uma série de motores de inteligência artificial para unir pessoas e unir interesses. Então, pense sempre que empresas o que essa empresa faz com a tecnologia, né? Exatamente o que ela pega aquele conjunto de tecnologia disponível e que tipo de produto ela de fato proporciona, que resolve o problema das pessoas, o que ela proporciona de prazer para as pessoas. Eu vejo que a gente tem aí que observar bastante essas empresas que abriram capital. Eu acho que tem um longo caminho pela frente, levantaram bastante dinheiro, não é por falta de dinheiro que essas empresas vão ter dificuldade em 2021, mas temos que acompanhar. Eu acho que investimento em bolsa de valores é uma corrida de longo prazo, é um exercício
de tirar dinheiro dos impacientes para os pacientes. Aquelas pessoas mais pacientes, que olham mais no longo prazo, tendem a ganhar dinheiro. Nada que um trade, ou um swing trade, ou um day trade possa fazer, possa, mas faça sabendo o que está fazendo. Faça sabendo, tentando estudar minimamente aquilo que você está fazendo, porque essas operações são perigosas. Normalmente elas requerem um pouco de alavancagem, requer ferramentas mais sofisticadas de derivativos, e isso não é para qualquer um, isso requer algum tempo de experiência, alguns anos aí de experiência, algumas dezenas de milhares de horas de experiência. Então, muito cuidado. Eu acho que hoje também tem uma proliferação de pessoas que dão dicas sobre isso, sobre aquilo. Tem que haver também cuidado, veja o histórico dessas pessoas. Há pessoas boas, as pessoas medianas, mas há pessoas abaixo da expectativa, e o que falam, elas não falam com o fundamento necessário. Então, eu acho que na internet, como tudo na vida, tem de tudo. Parte do processo está em você próprio ter disciplina de conhecer minimamente aquilo que você investe. Pense que é o seu rico dinheirinho, é sua rica poupança. Se perder, perdeu. A bolsa não perdoa. O mercado não perdoa. Perdeu, perdeu. Tem que ganhar em outro para compensar a perda. Então, quem se machucou em bolsa é uma dor dura, porque você, às vezes, é um fruto de economia. Também quem ganha é uma alegria enorme. Portanto, estude um pouquinho, entenda isso como algo que você precisa ter algum tipo de conhecimento. Eu estou animado com essas empresas, espero que elas possam produzir bons resultados, espero que outras venham mais. Ontem mesmo já tivemos mais uma, e espero que venham mais e mais empresas dessas, e que essas empresas consigam, de fato, atender seu guideline que combinou com o mercado, que atendam as perspectivas que elas geraram no mercado, atendam os roadmaps de produtos que elas citaram no mercado, porque essa é a melhor forma de você ter robustez no mercado e ter investidor para longo prazo. Essa é a melhor forma. Não sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso aí, às vezes, é muito mais especulação, e aí, na especulação, você tem que acertar o time. Se você errar o time, você pode estar comprando muito caro, muito barato, e aí é melhor você usar sorte, né? Aí o componente fica na torcida, fica torcendo para subir, torcendo para não descer, ou vice-versa. Uhum. Ô, Alberto, só mais